Aqui a gente está entrando com um L1, L2, né, com 220 volts. Então vamos lá, eu vou entrar aqui no P. Você vai fazer isso para cada um dos eixos. E olha como é silencioso, pessoal. Olá, eu sou o Rodrigo Conrado e você está no canal Atividade Maker. Esse é mais um vídeo da série de servomotores, pessoal. Bom, nesse vídeo eu vou mostrar para você como que você liga aqui o servo driver na controladora DD-CS versão 4. Então, se liga no vídeo. Bom, pessoal, nesse vídeo então a gente vai fazer a instalação do servomotor, do servo driver, aqui na nossa controladora DD-CS versão 4, tá? Essa aqui é a controladora mais fácil que você tem para configurar os motores, é muito simples, tá? Então vamos lá, a gente vai começar fazendo as conexões dos cabos aqui no servo driver. Eu já mostrei nos vídeos anteriores toda a explicação, como funciona o servomotor, como que você configura o driver para o modo de posicionamento, que é o que a gente vai utilizar hoje. Então, se você não assistiu os vídeos anteriores, é só entrar aqui em Atividade Maker, procura a playlist de servomotor. Você vai entrar lá e vai ter todos os vídeos explicando em detalhes, tá? Então aqui eu não vou mostrar as conexões, a gente já vai direto para a parte de como configurar na controladora, tá? Então vamos lá, primeiro cabo que a gente vai ligar aqui vai ser esse terminal aqui, que é o cabo de dados. O cabo de dados, esse cabinho aqui que vem com o servo driver. A gente vai fazer a conexão dele aqui, ó. Ele só entra em uma posição, não tem erro. Depois você aperta os parafusinhos, né, para ficar bem firme, tá? Beleza. Próximo conector que a gente vai conectar é o conector do encoder, que é esse carinha aqui, olha só. Ele só entra de um lado, então você vai conectar ele aqui, ó. E o próximo cabo é esse carinha aqui, olha só que legal. Aqui a gente está entrando com um L1, L2, né, com 220 volts. Aqui a gente tem o aterramento. E aqui os quatro últimos a gente tem o PE, que é o terra. Depois a gente tem o W, o V e o U. Seguindo exatamente o que está escrito aqui no conector, né, no servo driver. É só encaixar o conector. E beleza, nos vídeos passados eu expliquei em detalhes isso daqui, tá? Como colocar os conectores nesse tipo de borne aqui, que ele não tem parafuso, tem uma chavinha especial para fazer isso. Eu já mostrei todas as explicações, também mostrei como a gente configura o servo driver no vídeo anterior, tá? Então agora, o que a gente vai fazer? Ligamos aqui então, ó, tudo que a gente precisa no servo driver, e agora a gente vai ligar aqui o servo motor, né? Então a gente tem aqui o conector do motor e o conector do encoder. Então vamos lá, vamos ligar o encoder, ele só entra em uma posição, conectado o encoder. Agora a gente vai ligar o cabo do servomotor, ele também só entra em uma única posição, tranquilo. Então agora a gente já tem o servomotor ligado no servo driver. O que está faltando agora? Falta a gente pegar o cabo de dados, onde a gente tem o pulso mais, pulso menos, direção mais, direção menos, e levar para a controladora, né? Então, o cabo de dados ele já vem aqui, ó, com vários fiozinhos aqui. Qual que a gente vai utilizar? A gente vai utilizar esses aqui, ó. Direção menos, direção mais, pulso menos e pulso mais, tá? Já vem marcado certinho. Você vai colocar no conector da sua controladora. Eu vou pegar agora a plaquinha onde a gente encaixa, né, os bornes da controladora DD-CS versão 4 para mostrar para vocês. A gente vai ligar esse motor como se fosse o eixo X. Então olha só, como que a gente vai ligar a nossa controladora no servo driver? Eu peguei aqui, ó, o conector do X, então a gente tem ali, ó, direção menos do X, direção mais do X, pulso menos do X e pulso mais do X. Exatamente o que eu fiz aqui, ó, olha só. Tá? O conector ele vai nessa posição, tá? Então vou colocar aqui, ó, para vocês verem. Então, pulso mais, pulso menos, dir mais e dir menos. Exatamente como a nomenclatura da plaquinha, tá? Não tem erro, tá, pessoal? Vem escrito aqui qual que é o D mais, qual que é o D menos. Você vai colocar o fio correspondente, ó. D menos, D mais, pulso menos e pulso mais. Na mesma sequência, tá? Você vai fazer isso para cada um dos eixos, tá bom? Cada servo driver, você vai ligar em um eixo aqui. Exatamente como está escrito nos papeizinhos ali. Você tem ali, ó, D menos, D mais, P menos e P mais, todos do X. Vai ter a mesma coisa para o Y, para o Z e para o A. Esse conector aqui é o conector de alimentação.
Então a gente vai ligar 24 volts e pronto, a gente já vai ligar a controladora e fazer as configurações. Antes de fazer as configurações aqui na controladora, eu vou mostrar para você como está configurado no servo driver os micropassos, tá? A gente vai definir aqui um micropassos e a gente vai colocar a mesma configuração na controladora. Bom, pessoal, vocês viram aí, a gente energizou o sistema. Vamos primeiro dar uma olhada aqui no driver, como está configurado os micropassos, tá? Então, olha só. Vocês viram que o pontinho ali está ligado, ó. Aquele pontinho está ligado, quer dizer que o nosso servomotor está conectado com o servo driver. A gente vai navegar aqui e a gente vai nos parâmetros de micropasso. A gente vai nos parâmetros de micropasso, que é o item 72 do P1. Então vamos lá, eu vou entrar aqui no P, vou para o P1 e agora a gente vai no item 72. Então o meu item 72 está configurado com 200. Como o servo driver multiplica por 4, então quer dizer que o meu micropasso está em 800. Então, lembrando aqui, ó, o valor que você coloca nos micropassos do servo driver, que está 200, é multiplicado por 4. Então é a mesma coisa que se eu tivesse configurado o meu micropasso para 800. Então ele vai dar 800 pulsos para o motor girar uma vez. É isso que a gente precisa saber. Bom, pessoal, então vamos lá. Agora a gente vai configurar a controladora. Vocês vão ver que dá para fazer de duas maneiras na DDCS versão 4, que é muito fácil, tá? Então lembrando, colocamos o servo driver em 800 micropassos, certo? Ou seja, ele vai mandar 800 passos para o nosso servomotor dar uma volta completa. Daí agora você vai fazer as configurações aqui na controladora. A gente vai fazer o seguinte, ó. A gente vai entrar aqui em PageR, né, que é o file, mais uma vez, e a gente vai entrar nos parâmetros. Note que a gente tem os 4 primeiros X, Y, Z e A. A gente vai colocar a parte do valor do numerador. E depois nós temos embaixo X, Y, Z e A com a parte do denominador do cálculo, tá? Então como que funciona? Dá para você colocar de duas maneiras diferentes os parâmetros aqui na controladora. Você pode informar o parâmetro já calculado de quantos passos a sua máquina precisa para ela se deslocar 1 milímetro, ou você pode colocar as informações de numerador e denominador, para quê? Para que a própria controladora faça o cálculo para você. Então, vamos lá, vamos imaginar então agora uma situação. Nós precisamos saber como que é a mecânica da sua máquina. Por exemplo, a gente configurou o servo driver para 800 pulsos por revolução. Então quer dizer que quando ele mandar 800 pulsos, o seu motor vai dar uma volta completa. Então se você ligou um fuso direto no motor e você está utilizando um fuso 1605, quer dizer que ele tem 5 milímetros de passo. Ou seja, quando o motor dá uma volta completa, o seu fuso vai deslocar 5 milímetros. Então, quando você manda 800 pulsos, que é uma volta completa, a sua máquina se desloca 5 milímetros, certo? Ou você faz esse cálculo e informa o valor já calculado para a controladora, ou você passa essas informações. Por exemplo, você pode colocar então que na parte de cima, no numerador, você configurou 800, então você vai deixar 800 aqui, ó. São os 800 micropassos para uma revolução, que é o que você configurou no seu driver. Então, se você configurou para 800, você põe 800. E no denominador, que é esse cara aqui, você vai colocar quanto ela se desloca em uma volta completa. Então, no caso aqui, eu tenho que colocar 5, porque no exemplo, eu falei para você que você está utilizando um fuso ligado direto no motor, que quando dá uma volta completa, ele se desloca 5 milímetros. Então, eu teria que informar aqui o valor de 5. Então, olha só, para o X, que é o que eu estou configurando, eu configurei que o numerador é 800, porque eu configurei no servo driver 800 pulsos por revolução, e no denominador eu informei 5 milímetros, que é o quanto ela se desloca. Então, quando eu mandar 800 passos, ela anda 5 milímetros.
É só isso, você não precisa nem fazer cálculo, tá? É só fazer isso e salvar que vai estar funcionando. Então vou clicar aqui no PGR para sair. Então beleza, pessoal, a gente voltou para a página principal e a gente simplesmente falou para o driver, olha só, configurei meu servo driver com 800 passos e configurei que quando eu der uma volta completa eu ando 5 milímetros. Então ele faz a conta interna e sabe qual que é para andar, na quantidade de passos para andar 1 milímetro. Então aqui já estaria tudo funcionando, a gente pode clicar aqui e vai funcionar perfeitamente, tá? Depois você vai configurar a velocidade e tudo mais, aceleração, mas para configurar a quantidade de passos, simplesmente é isso que você vai fazer. E olha como é silencioso, pessoal. Agora vamos fazer da outra maneira, que é você mesmo fazendo os cálculos. Então a gente vai voltar. Vamos voltar aqui na página de parâmetros. Ao invés de colocar 800 passos aqui, ó, pessoal, a gente tem que colocar o valor calculado. Qual que é o valor calculado? Se eu mando 800 pulsos para dar uma volta e uma volta anda 5 milímetros, é só eu dividir o 800 por 5, vai dar 160. Então eu tenho que informar aqui o valor de 160. Então eu vou entrar e vou colocar aqui 160. Então 160 passos. Só que agora na parte de baixo, no denominador, eu não posso mais deixar 5. Por quê? Eu já fiz a divisão. Então aqui eu tenho que voltar para 1. Porque daí qualquer número dividido por 1 vai ser ele mesmo, então vai ser o 160. A controladora ela vai fazer o cálculo, só que ela vai fazer o 160 dividido por 1, vai dar 160. Antes, ela estava fazendo o quê? Ela estava fazendo 800 dividido por 5, que dava o 160, entendeu? Então você pode deixar ela fazer, ela sempre vai fazer o cálculo, tá? Só que antes nós deixamos os valores brutos para a divisão chegar no 160, e agora não, nós colocamos já o 160 direto e falamos para dividir por 1, que dá na mesma, né? Vai clicar aqui, ó, no main, voltar para a página principal, vou zerar aqui, ó, zerar os eixos, e beleza, vamos movimentar aqui o motor. Muito simples, né, pessoal? Vocês viram aí que não tem segredo nenhum. Pega aqui o cabo de conexão de dados, pulso mais, pulso menos, dir mais, dir menos, leva para sua controladora, liga exatamente no pino correspondente, D mais, D menos, P mais, P menos, do eixo que você está configurando. Na controladora você vai colocar o mesmo número de micropassos que você setou, você coloca no numerador, e no denominador você coloca o quanto a sua máquina se desloca. Ele vai fazer a divisão para você automaticamente. Ou se você quiser, você mesmo divide, coloca lá, e daí deixa no de baixo, né, o número 1, para que a divisão por 1 vai dar ela mesma, não vai ter problema, tá? É muito simples, né, pessoal? Bom, pessoal, vocês viram aí como é fácil fazer a ligação. Eu vou mostrar nos próximos vídeos aí como ligar nas outras controladoras, na RNR EcoMotion e nas outras DDCS, versão 3, na Expert e por aí vai. E se você estiver interessado em comprar o servomotor, tem um link aqui na descrição do vídeo que vai direto para a página onde o produto está no Brasil. Você vai comprar no AliExpress, mas com fornecedor no Brasil, você vai receber rapidamente e não vai pagar o imposto de importação. Então fica ligado que compensa bastante. Então é isso, deixa o like para fortalecer o canal, divulga para os seus amigos, compartilha no seu Facebook e se inscreve no canal para ficar sempre avisado. A gente se vê no próximo vídeo.